Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre um método amplamente utilizado para análise de variância multivariada, que é a MANOVA, uma análise multivariada de variância, nesse caso paramétrica, que examina a influência dos fatores e suas interações entre os grupos. Então, a MANOVA, ela parte da hipótese nula que os vetores entre grupos multivariados, os vetores multivariados de médias de dois ou mais grupos de objetos, eles são iguais. Então, ela testa combinações lineares, como nós podemos ver aqui, de variáveis respostas originais, né? Ou seja, os seus valores da sua matriz original, aqui denotado no eixo X e no eixo Y, e elas são usadas para criar uma variável composta, que é aqui essa seta em preto, que separa os grupos ao máximo com relação às distâncias médias dos seus vetores, certo? Então, ela atesta se a atribuição de objetos a níveis de uma ou mais variáveis explicativas, como, por exemplo, tratamentos, grupos amostrais, blocos amostrais, áreas de estudo, é estatisticamente suportada pelos dados na matriz resposta. Então, ela vai testar o efeito de diferentes fatores, como, por exemplo, os tratamentos em múltiplas variáveis de resposta, né? E assim, a variável dependente, ela é atribuída como uma matriz com diversas variáveis contínuas. E, com isso, a MANOVA avalia os efeitos principais e interações através da criação de eixos de respostas artificiais que são separados ao máximo entre os grupos definidos. E isso permite que as variáveis artificiais promovam essas combinações lineares que nós vemos aqui no exemplo gráfico das variáveis respostas originais, permitindo a estipulação do cálculo médio dos seus vetores e a comparação desses vetores. Bom, a MANOVA, como todos os outros métodos que nós temos visto aqui, ela tem os seus requerimentos e pressupostos, e o principal é que o primário é que todas as observações medidas nas amostras devem ser independentes, você não pode ter dependência amostral ou dependência estatística nos seus dados, como, por exemplo, medições sobre os mesmos indivíduos no tempo, né, ou influência da proximidade espacial no espaço físico, ou seja, autocorrelação espacial ou temporal, os tamanhos dos grupos, eles devem ser aproximadamente iguais, né? Ou seja, você deve ter um delineamento amostral ou amostral razoavelmente bem balanceado, uma proporção de tamanho em torno de 1,5 entre os grupos, é geralmente considerado um limite superior da diferença permitida. O desvio da linearidade, né, ele pode reduzir também o poder explicativo, o poder estatístico da MANOVA, pois as combinações lineares de variáveis na matriz respostas, na matriz resposta tornam-se menos prováveis de maximizar a diferença entre os grupos que estão sendo comparados, certo? Além disso, as variáveis da matriz devem ter uma distribuição normal, multivariada, dentro de cada grupo, então é importante fazerem aqueles testes prévios que nós vimos no começo do curso. As variáveis da matriz resposta, elas também devem ter variâncias, no mínimo, aproximadamente homogêneas, né?
entre toda a gama de variáveis explicativas, no caso, por exemplo, as amostras, né, que correspondem aos tratamentos, ou blocos, áreas de estudo e afins, e previamente se pode fazer um teste, né, de homogeneidade, de variância, né, através de um teste de Barlé. As covariâncias entre as variáveis na matriz resposta, elas devem ser homogêneas, né? Então, um teste box, né, pode ser feito para avaliar a igualdade de matrizes de covariância, e as variáveis devem ser homocedásticas, né? Então, o teste de Levine para avaliar se há heterocedaticidade, ou também um teste, uma adaptação de um teste de Barlé também pode ser utilizado. Além disso, aqui eu vou antecipar, normalmente tenho mostrado mais ao final das aulas, mas eu vou antecipar devido à importância, os cuidados e limitações que se deve estar atento ao utilizar a manova, que são, primeiramente, as diferenças de tamanhos amostrais entre os grupos, visto que isso pode afetar o cálculo da soma dos quadrados, e então isso deve ser corrigido, né? Existem várias correções, como, por exemplo, usar somas de quadrados do tipo 1 ponderadas por tamanhos de amostras, ou soma dos quadrados do tipo 3, o que pressupõe que qualquer desequilíbrio entre os dados na soma dos quadrados, ele não é relevante, ele não é significativo, certo? Além disso, o delineamento experimental ou amostral, como a significância na manobra é testado, o teste deve ser feito e interpretado a respeito da significância de acordo com o tipo de delineamento utilizado, ou seja, se é entre grupos, medidas repetidas, desenho amostral aninhado, como se fosse uma nova aninhada. Então, você deve ter consciência sobre a forma que você está interpretando a significância em detrimento do tipo de delineamento que você está utilizando. A manova também, ela consome consideravelmente graus de liberdade, então esse consumo ele pode levar a um número de fatores e de respostas e o número dos seus níveis que podem, se não adequados, enviesar o resultado do teste de hipótese também, certo? E isso pode levar a erros estatísticos, né, como, por exemplo, o erro de teste de hipótese de significância do tipo 1, né, que seria o falso positivo, né, é um falso contrariamento da hipótese nula, ou do tipo 2, que é um falso negativo, que seria um falso contrariamento da hipótese alternativa, e devem ser, então, utilizados testes de outliers nas distribuições multivariadas na sua matriz resposta, visando garantir que não esteja havendo outliers influenciando substancialmente os seus dados e, consequentemente, a significância no teste de hipótese, certo? Então, observe que cada grupo deve ser rastreado, cada grupo amostral deve ser rastreado com relação aos outliers separadamente. E, então, transformações adequadas a cada caso, né? Sejam a logarítmica, sejam a transformação de Hellinger, podem ser aplicadas para reduzir a influência desses outliers. E também adequar os graus de liberdade. A alta multicolinearidade entre variáveis na matriz resposta, ela também pode enviesar
os cálculos das variâncias entre os grupos. Então, é importante também fazer um pré-teste de multicolinearidade nas variáveis que compõem a sua matriz resposta sendo comparada. Também tem uma análise de covariância multivariada, que é a MANCOVA, que é mais adequada para dados de resposta, ou seja, dados numa matriz resposta sendo comparada entre grupos, que são mais adequados quando você tem as variáveis nessa matriz altamente correlacionadas. E a MANOVA, sendo sensível a outliers, deve-se, como mencionado, ser avaliada a presença de outliers individualmente dentro de cada grupo e, se necessário, proceder com transformações para reduzir essas influências. Aqui nós temos uma implementação simples da MANOVA, né? E nós podemos ver aqui que nós temos alguns parâmetros. Aqui nós temos as nossas variáveis sendo comparadas, né? Aqui nós temos blocos, aqui nós temos algumas variáveis ambientais, né? Que são nitrogênio, fósforo, potássio, e aqui as interações entre essas variáveis. E aqui na primeira coluna nós temos os graus de liberdade que cada uma dessas variáveis contém. No caso de blocos, tem 5 graus de liberdade. Nós imaginamos que haveria aqui 5 blocos nesse exemplo. A MANOVA, a interpretação dela, ela é similar à estatística da ANOVA. Então, um número de estatísticas pode ser utilizado para testar a hipótese nula de igualdade média dos vetores, né, sendo comparado entre os grupos. E uma dessas estatísticas mais utilizadas para fazer esse teste de comparação médias dos vetores é a estatística de Pillai, certo? Então, uma rejeição significativa da hipótese nula sugere que há uma diferença significativa entre os vetores de médias de 2 ou mais grupos. No entanto, não dirá quais grupos necessariamente são diferentes significativamente uns dos outros. Então, é uma significância mais geral, né, sem um a posteriori propriamente dito. E, além do Pillai, nós temos algumas outras estatísticas, né? Nós temos uma aproximação de Rothlin e Lawley, nós temos o lambda de Wilks, a raiz, a maior raiz de Roy. Esses são alguns ajustes que podem ser agregados na execução da MANOVA para basear o teste de hipótese estatístico. E também a MANOVA, ela produz uma aproximação a partir desses métodos aqui. Algum desses métodos permite a generalização de uma estatística F, que gera esse valor aqui aproximado de F em relação à estatística comparativa. Então, por exemplo, esse valor aproximado de F aqui da variável bloco é uma aproximação de F em relação ao seu valor de Pillai, nesse caso aqui. Nós temos também aqui essa outra coluna, que são os números, né, de graus de liberdade em relação também aqui a essa aproximação. Nós temos o p-valor da significância, que mostra com relação ao que está sendo comparado. E aqui nós temos um pequeno resumo da especificidade desses métodos estatísticos que são utilizados dentro da MANOVA,
né? O teste T de Hotelling, ele é utilizado principalmente quando os dados sendo analisados estão sendo comparados entre dois grupos, certo? A aproximação aqui é chamada traço, Hotelling-Lawley, é análogo a um teste F e equivalente ao T quadrado de Hotelling, que nós já vimos anteriormente, dividido pela diferença entre o tamanho da amostra e o número de grupos amostrais. Então, é uma estatística mais flexível, certo? Que pode ter uma estimativa mais assertiva ou menos assertiva com relação a erros estatísticos do tipo 1 durante o teste de hipótese e indicado para análise em condições experimentais ou amostrais bem controladas. Então, em condições menos controladas da sua amostragem, talvez pode tender com uma chance considerável a erros do tipo 1. Nós temos o lambda de Wilks, né, que é um teste considerado, digamos assim, entre liberal, mais flexível e conservador, estatisticamente falando, e esse lambda de Wilks, ele é uma outra generalização multivariada da estatística R, entretanto, como o quociente da variância do erro do modelo e a soma do erro do modelo e da variância do efeito hipotético tem uma interpretação oposta, ou seja, o valor do lambda de Wilks, ele indica a proporção da variação nas variáveis da matriz resposta não explicada pelo modelo, ou seja, uma forma digamos, agrupamento fornecido pelas variáveis explicativas sendo comparadas. Então, esta é uma estatística comumente aplicada nos testes da MANOVA, né? Então, o teste Wilks, ele vai indicar essa proporção de variação nas variáveis constituintes da matriz resposta, não explicada pelas matrizes explicativas. Por isso, dele ser mais amplamente utilizado para diversos casos e diversas áreas. E nós temos o traço de Pillai, né, o Pillai's Trace, que é um método robusto e com melhor tolerância para dados não normais. Então, ele é mais conservador, né? Embora pode, em alguns casos, tender a erros do tipo 2, ou seja, o falso negativo, né? No caso, quando deveria se aceitar a hipótese alternativa, mas se aceita a hipótese nula, e indicado para situações de altas violações de pressupostos da MANOVA ou delineamento experimental ou amostral ou desenho amostral não balanceado. E nós temos aqui, né, a maior raiz de Roy, que é uma combinação linear das variáveis originais que dizem respeito à maior variação nos dados, ou seja, indicam a maior performance estatística e indica também uma variável distinguindo fortemente entre um grupo e todos os demais. Então, em resumo, na dúvida, uma distância que funciona com menos problemas seria uma comparação, um método estatístico seria o lambda de Wilks, um teste estatístico para calcular distâncias entre os grupos nas médias dos seus vetores na MANOVA, ou secundariamente também um teste de Pillai, trace de Pillai. Então, essa foi a nossa aula sobre a análise multivariada de variância paramétrica, a MANOVA, e nós vamos ver como calculá-la na prática no R, como também vamos ver a
análise de variância multivariada não paramétrica, a PERMA nova. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na nossa próxima aula.